O volume sanguíneo distribuído ao corpo está diretamente relacionado ao volume de sangue que retorna ao coração, que, por sua vez, determinará o volume de sangue bombeado pelo coração. Vamos entender os mecanismos envolvidos neste processo neste vídeo do Fisiologia Humana. A quantidade de sangue que sai do ventrículo esquerdo a cada minuto é o débito cardíaco. Este sangue sai do ventrículo esquerdo e é distribuído para todo o organismo, levando oxigênio e nutrientes. Este mesmo sangue retorna ao coração através das veias cavas no átrio direito. Abordaremos neste vídeo o controle do débito cardíaco e o retorno venoso. Para entender melhor todo o ciclo cardíaco, temos um vídeo no canal. O link está na descrição. Como vimos, o débito cardíaco é o volume de sangue que sai do coração em direção à aorta a cada minuto. Este volume varia de acordo com as seguintes variáveis: nível basal do metabolismo corporal, a atividade do indivíduo no momento, idade e tamanho do corpo. Em adultos saudáveis, o débito cardíaco em repouso é, em média, 5,6 litros por minuto em homens e 4, litros por minuto em mulheres. Estes valores tendem a cair com a idade, pois o gasto energético e a massa de alguns tecidos, como os músculos esqueléticos, diminuem com a idade. Assim, em idosos, o débito cardíaco é considerado um pouco inferior a 5 litros. O débito cardíaco aumenta proporcionalmente à área de superfície corporal. Assim sendo, indivíduos maiores possuem débito cardíaco maior. No entanto, podemos avaliar o débito a partir do volume bombeado por minuto por metro ao quadrado. Um ser humano médio de 70 kg e 1,70 m tem um índice cardíaco de aproximadamente 3 litros por minuto por metro ao quadrado de área corporal. Agora observe neste gráfico que o índice cardíaco atinge um pico por volta dos 10 anos e cai progressivamente conforme envelhecemos, o que indica uma menor atividade metabólica dos tecidos. Seria de se esperar que o próprio coração controlasse o volume de sangue bombeado, porém, o coração não tem como saber qual a necessidade de sangue dos tecidos. Portanto, os controles periféricos do tecido é que são os principais determinantes do débito cardíaco. Os tecidos possuem mecanismos próprios de controle do fluxo sanguíneo e, assim, a soma de todos os controles teciduais locais é que irão determinar o débito cardíaco. Isso é fundamental, pois como os tecidos controlam o fluxo de acordo com sua demanda, isso evita que o coração envie sangue de mais ou de menos para os tecidos. Essa figura representa a distribuição do sangue pelos tecidos a partir do ventrículo esquerdo e o seu retorno no átrio direito. O volume representa uma média geral e varia dentro de certos limites, principalmente em casos de alta e baixa demanda. O sangue retorna dos tecidos ao átrio direito do coração e o coração responde à quantidade de sangue que está retornando a ele. Essa capacidade do coração de se adaptar ao retorno venoso é conhecida como Lei de Frank-Starling. Este mecanismo é intrínseco do coração e ocorre porque quanto maior o volume de sangue que chega ao coração, mais as fibras musculares são estiradas, o que aumenta a sua capacidade contrátil. Além disso, a distensão do nódo sinusal aumenta sua frequência de disparo, aumentando a frequência cardíaca e, desta forma, dentro dos limites fisiológicos, quanto mais sangue chegar ao coração, mais sangue será bombeado. Além desse mecanismo intrínseco, o aumento da frequência cardíaca é fruto do reflexo de Bainbridge. Arthur Bainbridge foi o pesquisador que descreveu o reflexo ao estudar a frequência cardíaca em cães que tinham recebido sangue ou solução salina, fazendo com que sua volemia aumentasse. O aumento da volemia aumenta o retorno venoso e, consequentemente, a pressão nas veias cavas. Esta maior pressão e volume é transmitida aos átrios e os mecanorreceptores disparam sinais que são transmitidos ao nervo vago, cujas fibras aferentes transmitem os sinais até o bulbo. O bulbo, por sua vez,
transmite impulsos que inibem a atividade parasimpática no coração e aumenta a atividade simpática. A inibição se dá via nervo vago e a ativação se dá via nervos simpáticos. A secção do nervo vago abole o reflexo, uma vez que os impulsos não são transmitidos em direção ao bulbo. Um fato interessante sobre este reflexo é que durante a inspiração, a pressão no tórax diminui, aumentando o retorno venoso, o que, por sua vez, aumenta o estresse sobre os mecanorreceptores. Assim, vimos que o controle da frequência cardíaca pelo sistema neurológico é fundamental. Mas o quanto ele atua? Esse gráfico ilustra a capacidade do sistema simpático como a do parasimpático em influenciar o débito cardíaco. Observe que a estimulação simpática máxima é capaz de aumentar o débito cardíaco em mais de 20 vezes. Também podemos observar que o efeito simpático é mais potente que o parasimpático. Assim, o coração tem maior capacidade de aumentar o débito via estimulação simpática do que de diminuir via ativação parasimpática. Esse aumento do débito cardíaco se dá tanto pelo aumento da frequência, que em indivíduos jovens pode passar de 200 batimentos por minuto, e da força de contração, que pode dobrar. O débito cardíaco, como vimos, é o volume de sangue que sai do coração por minuto do ventrículo esquerdo. Desta forma, o débito cardíaco pode ser apresentado pela seguinte fórmula: frequência cardíaca, que é o número de batimentos por minuto, vezes o volume sistólico, que é o volume ejetado do ventrículo esquerdo a cada batimento. No entanto, o débito cardíaco também pode ser compreendido a partir de grandezas diferentes. Para isso, vamos brevemente entender o que é a lei de Ohm. Para que o fluxo possa ocorrer em um vaso sanguíneo, a pressão no início deve ser maior que no fim do vaso, pois se não fosse assim, o fluxo não aconteceria, e quanto maior essa diferença de pressão, maior será o fluxo. Essa diferença é o ΔP, ou seja, quanto maior o ΔP, maior o fluxo. Mas há outra característica determinante, a resistência vascular. A resistência é a dificuldade na qual o sangue flui pelo vaso sanguíneo, que está melhor explicada neste vídeo sobre fisicoquímica do sangue. O link está na descrição. Assim, quanto maior a resistência vascular, menor o fluxo. O débito cardíaco, então, pode ser entendido como pressão arterial sobre resistência periférica total. Nota-se, então, que isolando-se de outras variáveis, se a resistência vascular periférica aumenta, o fluxo diminui, e se a pressão arterial aumenta, o fluxo aumenta. Mas em sistemas fisiológicos, geralmente ocorrem compensações para manter o fluxo relativamente estável. Veja esse gráfico. Ele mostra alterações da resistência vascular em diferentes casos e sua relação com o débito cardíaco. O valor fisiológico normal está representado como 100%. Veja que quando a resistência vascular aumenta, o débito cardíaco diminui e vice-versa. Portanto, nestes casos, há uma alteração fisiológica de base. Note um dado interessante: o valor do débito cardíaco na hipertensão arterial. A hipertensão arterial é usualmente marcada por uma resistência vascular periférica aumentada. Desta forma, seria de se esperar que o débito cardíaco estivesse reduzido, mas como vemos, não está. Isso ocorre porque os tecidos não podem ficar recebendo um fluxo sanguíneo menor, o que poderia causar a morte das células teciduais. Dessa forma, para manter o fluxo nos tecidos, o coração aumenta a força de contração, elevando a pressão necessária para bombear o sangue contra essa maior pressão. Exatamente por isso, a pressão se eleva e também por isso que a hipertensão não devidamente tratada levará à falência da bomba cardíaca no longo prazo. Em momentos de alta demanda, como no exercício físico, o índice e o débito cardíaco aumentam igualmente e apresentam uma relação linear com o consumo de oxigênio, como podemos observar na figura. Ou seja, conforme aumenta o consumo de oxigênio, o débito e o índice cardíaco aumentam na mesma proporção. A capacidade do coração em aumentar o débito cardíaco é limitada e difere de acordo com o estado do músculo cardíaco.
Essa figura mostra a capacidade de aumentar o débito de um coração hipereficaz, ou seja, um coração muito condicionado e com a capacidade acima da média de bombear sangue, um coração normal, e um coração hipoeficaz, com a capacidade de bombear sangue abaixo da média. Um exemplo de coração hipereficaz é de atletas, principalmente os que realizam provas de resistência, como maratonistas. Alguns atletas podem ter um coração com até 75% mais massa. Coração hipoeficaz pode ser causado por diversas cardiopatias, como insuficiência cardíaca e doenças das válvulas cardíacas. Durante a atividade física intensa, as arteríolas musculares relaxam para que mais sangue chegue aos músculos. Ao mesmo tempo, as grandes veias se contraem, aumentando o retorno venoso. Ao mesmo tempo, as grandes veias se contraem, desviando o sangue para o sistema arterial. O coração aumenta tanto a força de contração como a frequência, e a consequência de todos esses eventos é o aumento da pressão arterial. Mas lembre-se que localmente nos músculos houve vasodilatação, portanto, há uma menor resistência ao fluxo local. A menor resistência vascular nos músculos, associada a uma maior pressão sistêmica, faz com que mais sangue chegue aos músculos. Portanto, o que houve foi um aumento do ΔP, com uma maior pressão arterial, enquanto a pressão local muscular diminuiu. E quanto maior o ΔP, maior o fluxo, e isso explica o fluxo sanguíneo aumentado para os músculos durante o exercício. Vamos ver agora as condições que podem levar à diminuição do débito cardíaco. Hemorragias grandes levam à diminuição do volume sanguíneo, o que torna impossível para o coração bombear a mesma quantidade de sangue. A dilatação venosa aguda leva a síncopes, ou seja, a perda súbita da consciência. Isso ocorre em circunstâncias que o sistema nervoso simpático diminui sua atividade, causando vasodilatação em grandes vasos, especialmente veias, diminuindo assim o retorno venoso e a pressão. A diminuição da atividade muscular, como em idosos debilitados ou indivíduos que ficam acamados por longos períodos, também levam à diminuição do débito cardíaco em decorrência da inatividade muscular. Quando o débito cardíaco cai abaixo da necessidade metabólica dos tecidos, tem-se o choque circulatório. As pressões exercidas sobre o coração afetam diretamente sua capacidade de bombear sangue. A pressão intrapleural ou intratorácica é uma delas. Observe o gráfico mostrando a relação entre a pressão intrapleural em vermelho e o débito cardíaco. Se a pressão intrapleural aumenta, a pressão de enchimento do átrio aumenta na mesma proporção, pois com a pressão pleural maior, o átrio precisará de mais pressão para se distender. Se a pressão intratorácica se elevar muito, pode ocorrer o tamponamento cardíaco, ou seja, condição na qual o coração não consegue bombear mais o mesmo volume de sangue. Em quais circunstâncias isso pode ocorrer? Um exemplo é o pneumotórax, frequente em lesões abertas de tórax, como as causadas por disparos de armas de fogo. A entrada de ar no tórax aumenta a pressão dentro da cavidade, podendo vir a gerar pressão no coração. O mesmo é válido para o derrame pericárdico, desordem na qual acumula-se líquido entre os floretos visceral e parietal do pericárdio, elevando a pressão sobre o coração. Os derrames pleurais, onde há acúmulo de líquido pleural entre as pleuras, também podem levar ao mesmo problema. Em relação à circulação sistêmica, há 3 fatores principais que afetam o retorno venoso: a pressão atrial direita, o grau de enchimento da circulação sistêmica e a resistência ao fluxo sanguíneo. Vamos entender cada um desses fatores melhor. Se a capacidade de bombeamento do coração diminuir, a pressão no átrio direito irá se elevar. Isso ocorre porque o sangue começa a se acumular dentro das câmaras cardíacas. Isso causará a elevação da pressão no átrio direito e será transmitida à circulação venosa sistêmica, o que, consequentemente, levará à diminuição do retorno venoso. Em adultos saudáveis, essa pressão pode chegar até cerca de 7 milímetros de mercúrio, e neste ponto, o retorno venoso cai a zero, pois como a pressão atrial é transmitida ao sistema venoso, o sangue se acumulará neste local.
Como o retorno venoso cai a zero, também cairá a zero o bombeamento cardíaco e, neste ponto, tanto a pressão arterial quanto a venosa estarão equalizadas, visto que não há bombeamento cardíaco. Este ponto, em que a pressão no átrio direito é grande o suficiente para interromper o seu bombeamento, é chamada de pressão média de enchimento sistêmico. Observe este gráfico e veja que ele ilustra exatamente isso. No platô, o aumento da pressão não leva à diminuição do retorno venoso, mas a partir da zona de transição, conforme a pressão aumenta, o retorno venoso diminui até chegar a zero na pressão média de enchimento sistêmico. Bem, mas e o inverso? Se a pressão atrial cair? Quando o retorno venoso cai a 2 milímetros de mercúrio, o retorno venoso atinge um platô. Mesmo que a pressão atinja menos 50 milímetros de mercúrio ou até valores mais baixos, o retorno venoso não aumenta. Isso ocorre porque nesses níveis de pressão, as paredes das cavas se colapsam, impedindo o fluxo maior de sangue. Assim, mesmo valores muito baixos não elevam o retorno venoso excessivamente, quando comparado ao valor normal de pressão atrial de 0 milímetros de mercúrio. Se o bombeamento do coração é interrompido por fibrilação ventricular ou qualquer outro motivo, o fluxo de sangue em qualquer ponto da circulação é cessado por alguns segundos, e sem fluxo, a pressão se equaliza em todos os pontos da circulação. Esse nível equilibrado de pressão é conhecido como pressão média de enchimento circulatório. Quanto maior o volume de sangue na circulação, maior será a pressão média de enchimento circulatório, pois haverá maior distensão das paredes vasculares. Veja nesse gráfico. O ponto no centro do gráfico representa o volume sanguíneo normal de uma pessoa. Veja que se o volume aumenta, também aumenta a pressão média de enchimento circulatório. Observe agora esta outra linha. Ela representa a estimulação simpática intensa que promove constrição do sistema vascular. Veja que, como ela está deslocada para a esquerda, isso mostra que volumes menores nestas circunstâncias levam a pressões maiores, pois o volume do sistema diminui com a estimulação simpática. Caso a estimulação simpática seja inibida, ocorre o inverso, e para provocar os mesmos níveis de pressão, é necessário maiores volumes. Outro fator determinante sobre o retorno venoso é a resistência ao retorno venoso, que ocorre essencialmente nas veias. Quando a resistência nas veias aumenta, o sangue tende a se acumular nelas, pois como são muito complacentes, o acúmulo de sangue praticamente não eleva a pressão. Isso não ocorre no sistema arterial, onde o aumento da pressão ajuda a empurrar o sangue mesmo sob a resistência vascular aumentada. Desta forma, cerca de 70% da resistência ao retorno venoso se dá nas veias e 30% nas pequenas artérias e arteríolas. O retorno venoso pode ser calculado pela seguinte fórmula: retorno venoso é igual a pressão média de enchimento sistêmico menos pressão atrial direita dividido por resistência ao retorno venoso. No adulto saudável, a pressão média de enchimento sistêmico é 7 milímetros de mercúrio, a pressão atrial direita é 0 e a resistência ao retorno venoso é igual a 1,4 milímetros de mercúrio. Assim, em média, o retorno venoso no adulto saudável é de 5 litros por minuto. Note que, de acordo com esta fórmula, quanto maior for a diferença entre a pressão média de enchimento sistêmico e a pressão atrial direita, maior será o retorno venoso. Observe isto neste gráfico. Veja que, conforme a pressão de enchimento sistêmico aumenta, maior o retorno venoso. Retornando à fórmula, também fica fácil concluir que condições que levem ao aumento da pressão atrial direita vão levar à diminuição do retorno venoso. Neste gráfico, podemos ver que se a resistência venosa dobra, o retorno venoso cai à metade, e se a resistência cai à metade, o retorno venoso dobra. Assim, o retorno venoso é inversamente proporcional à resistência venosa. Bem, mas o que acontece se o volume sanguíneo aumentar repentinamente? Se o volume de sangue aumentar em 20%, o débito aumenta cerca de 2,5 vezes a 3 vezes. No entanto, esse efeito irá perdurar por alguns minutos, pelos seguintes motivos.
O aumento do débito cardíaco eleva a pressão e nos capilares irá ocorrer extravasamento de líquido para os tecidos, diminuindo a volemia. A pressão aumentada causa relaxamento dos vasos venosos gradativamente, o que é conhecido como relaxamento por estresse, diminuindo assim o retorno venoso. O excesso de líquido nos tecidos faz com que o mecanismo autorregulatório tecidual aumente a resistência periférica, diminuindo assim o retorno venoso. Todos esses fatores associados normalizam o débito cardíaco em menos de 1 hora. A estimulação nervosa também possui forte influência sobre o débito cardíaco. O sistema simpático possui 2 efeitos principais sobre o coração e a circulação sistêmica. Promove o aumento da contratilidade cardíaca e causa contração de vasos sanguíneos, especialmente as veias. O bloqueio do sistema simpático reduz o débito cardíaco em 60%. Uma condição de variável gravidade que pode ocorrer são as fístulas arteriovenosas. Fístulas arteriovenosas são a comunicação de uma artéria com uma veia, podendo levar a quadros graves. Se ocorrer em grandes vasos, a passagem de sangue do sistema arterial para o venoso diminui muito a resistência vascular, pois o sangue que teria que percorrer uma série de pequenos vasos para encher o sistema venoso agora consegue retornar muito mais rápido. Essa diminuição da resistência vascular periférica leva ao aumento do retorno venoso e, consequentemente, do débito cardíaco. Além disso, como chega menos sangue aos tecidos periféricos, estes vasodilatam para receber mais sangue, diminuindo assim ainda mais a resistência vascular periférica. Se não corrigida, rapidamente se estabelece insuficiência cardíaca. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.